Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um capítulo aqui no livro de Gênesis, ou um evento, e esse é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Todos nós, ao lermos esse capítulo, deveríamos ler com lágrima nos olhos. Depois de uma criação tão linda, do propósito maravilhoso do Eterno, nós vamos encontrar o homem falhando no seu propósito, falhando em obedecer a Deus. É o grande capítulo da desobediência, da queda do homem. No capítulo 2, a primeira vez que Deus fala não, e se encontra em Gênesis 2,17, onde Deus diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Deus plantou todas as árvores e deu uma opção para o homem, uma opção de escolha, e aqui entra o livre-arbítrio, não é, do homem: não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Também a primeira vez que Deus diz não é bom é o próximo verso, quando disse Deus, não é bom que o homem esteja só. E aí ele criou a mulher, não é, como companheira, como ajudadora do homem. O que vai acontecer, tanto Adão como Eva vão acabar cometendo esse pecado, o pecado da desobediência, não é? A serpente é mencionada aqui nesse texto, ela aparece, e a serpente aqui vai aparecer como falando. Alguns até acreditam que era capaz que os animais de alguma forma falavam, se comunicavam. A serpente fala, o papagaio fala, não é? O jumento também falou com o profeta. Enfim, aqui a serpente vai falar. E a mulher não se espantou dessa conversa com a serpente. Diz assim, Gênesis 3, ora, a serpente era a mais astuta de todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só, já distorceu a palavra de Deus. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Essa árvore do meio do jardim possuía conhecimento, mas a serpente vai dizer à mulher, certamente não morrereis. Foi somente isso que a serpente disse, né? E aí ela acrescenta, porque Deus sabe que no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente colocou o desejo na mulher para comer da árvore. Verso 6 diz que vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ok, a serpente a princípio parece que falou a verdade, porque a serpente diz que os olhos seriam abertos, e de fato foram. Verso 7 diz, e foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nu, e cozeram folhas de figueira, fizeram para se aventais. A figueira mencionada aqui pela primeira vez. Muitos intérpretes judaicos acreditam que a árvore era figueira, não é? Porque assim que os olhos se abriram, a primeira árvore, as folhas que eles viram na frente, foi folhas de figueira, e cobriram a nudez. Então, muitos intérpretes judaicos interpretam como figueira. E faz até sentido, porque a única árvore que Jesus amaldiçoou por não dar fruto foi a figueira, no Novo Testamento, talvez um símbolo da maldição que veio do pecado. Porém, os pais latinos interpretavam a árvore como uma macieira, porque a maçã é vermelha, chama atenção, não é? E a maçã, o nome maçã no latim é matus, enquanto que mal é malus, e a árvore produziu mal. Então, os pais latinos diziam que era uma macieira. Mas os rabinos judaicos interpretam que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era uma figueira.
Eles cozeram folhas de figueira. No virar da tarde, Deus passeava pelo jardim. Adão, ao ouvir a voz de Deus, né? Verso 8, e ouvir a voz do Senhor que passava no jardim, pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Aqui o homem havia pecado e se esconde de Deus. Quando o Senhor Deus chama Adão, e faz essa primeira pergunta da Bíblia, Gênesis 3:9, Deus disse, onde estás? Não existe mais 3.000 na Bíblia, essa é a primeira. Aonde estás? Qual é a tua condição? E disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus diz, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Deus apenas pergunta, Deus não afirma nada, Deus sabe. Essas perguntas são chamadas questionamentos divinos, para que o homem se conheça a si mesmo, para que o homem se descubra a si mesmo. Então disse Adão, a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. Né? Adão está quase culpando Deus, dizendo que se ele não tivesse dado a mulher, ele não teria comido, não é? Então disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então aqui foi um jogo de culpa, Adão culpa a mulher culpa a serpente olha para trás, não há ninguém mais para culpar, vai ficar com todas as culpas. E aqui aparece primeira vez a palavra maldição. Deus amaldiçoa a serpente, porquanto fizesse isso, maldita serás mais do que todas as bestas, todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e comerá pó todos os dias da tua vida. Muita gente pensa que a serpente andava em pé, depois dessa maldição começou a arrastar o ventre na terra, comer do pó, que é o pó da terra. E interessante que o homem foi criado do pó da terra, um paralelo aqui. E Deus diz, aqui é o chamado proto-evangelho, a primeira promessa da redenção. E porei a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós vemos o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, não é? Deus prometendo que viria enviar alguém da semente da mulher. Interessante que Jesus não nasceu na semente do homem, mas nasceu da semente da mulher. Então nós vemos aqui a história da redenção. Aqui a redenção é prometida, Gênesis 3:15. Em Êxodo 12, a redenção é tipificada. Em Isaías 53, a redenção é profetizada. Em João 1:9, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a redenção é proclamada. Em 1 Coríntios 1:30, a redenção nos é assegurada. Em Efésios 1:7, a redenção nos é possuída. Em Hebreus 9:12, a redenção é confirmada. E Apocalipse 5:9, a redenção é celebrada. Então nós temos a redenção prometida, a redenção tipificada, a redenção profetizada, a redenção proclamada, a redenção assegurada, a redenção possuída, a redenção confirmada e a redenção celebrada. Amém? Então nós temos todos esses pontos. Redenção prometida, Gênesis 3:15. Redenção tipificada no Cordeiro, Êxodo 12. Redenção profetizada, Isaías 53. Redenção proclamada, João 1:9. Redenção assegurada, 1 Coríntios 1:30. Redenção possuída, Efésios 1:7. Redenção confirmada, Hebreus 9:12. Redenção celebrada, Apocalipse 5:9. A queda do homem. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa queda. Essa queda também vai resultar em maldição, né? A terra será maldita. A serpente iria comer do fruto do pó da terra. Aí a mulher multiplicarei grandemente a dor. É sinal que talvez a mulher conceberia sem ter dores, né? Com dor. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará.
Antes parece que Adão e Eva tinham a mesma igualdade, mas aí Deus cria o domínio do homem sobre a mulher. Domínio esse que as mulheres até hoje evitam, não é? E Adão disse, porque desse ouvido à voz de tua mulher, comeste a árvore que te ordenei, dizendo não comerás dela, maldita é a terra. Veja que veio maldição sobre a serpente, maldição sobre a terra, não é? Com dor comerá os dias, espinho e carne também produzirá, comerás da árvore do campo, no suor do teu rosto. Parece que o cansaço veio no homem trabalhar na terra, devido ao pecado. Chamou, e aqui ó, que chama Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Quem deu nome à mulher de Eva, até então ela era chamada de mulher Eva, porque é o nome de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnicas e pele. Enquanto o homem, a solução humana do homem foi folhas e figueira, Deus criou de peles e animais o homem e os vestiu que estavam nus. Aqui ocorre o primeiro sacrifício, Gênesis 3, 21, quando Deus fez túnica do homem. E aqui existe uma ironia, então diz o Senhor, eis que o homem é como um de nós. Novamente esse plural, um de nós, referindo-se à Trindade, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e torne também da árvore da vida e coma e viva eternamente, Deus vedou o caminho da árvore da vida ao homem, para que o homem não vivesse eternamente. A morte veio como resultado do pecado. E o Senhor Deus lançou fora do homem, o homem do jardim para lavrar a terra, e havendo lançado, pôs querubins do oriente e uma espada inflamável, andava em redor, guardando o caminho da árvore da vida. Então o homem aqui é expulso, lhe é vedado o acesso ao caminho da árvore da vida, acesso esse que volta lá em Gênesis capítulo 22, verso 5, a árvore da vida aparece de novo, não é? Então, no Apocalipse, lá no Apocalipse 22, 5, aparece de novo a árvore da vida. O homem foi vedado, aparece os querubins guardando o caminho do jardim do Éden, o caminho da árvore da vida. Uma espada inflamada, uma espada de fogo andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem, a queda do homem trouxe algumas consequências. Primeiro, maldição sobre a serpente. Segundo, dor na conceição da mulher. Terceiro, falta de força para o homem trabalhar a terra. Suor do teu rosto, ganharás o teu pão. Não é? Quarto, a maldição sobre a própria terra. Quinto, nós vamos ver que o homem deveria... o homem acaba sendo vencido por Deus, aqui é uma promessa de redenção. Quinto, o homem é lançado fora do jardim. Sexto, é vedado-lhe o caminho da árvore da vida. E sétimo, né, ele é expulso do jardim. Ele é expulso do jardim. Então, nós vemos aqui essas consequências do pecado do homem. Falando da queda, é um dos capítulos mais tristes, não é? Os limites fazem parte da vida para o próprio bem, né? Então o homem foi lhe vedado o caminho da árvore da vida, e era também um limite que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos analisar um pouquinho mais também essa passagem, quando a serpente diz, certamente não morrereis. Gênesis 2,17, Deus diz, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Veio a serpente e disse, certamente não morrereis. A princípio, parece que a serpente falou a verdade, porque Adão não morreu naquele dia. Então, o que a serpente sabia do caráter de Deus que Adão não sabia? Adão não morreu naquele dia. Mas a serpente certamente sabia que Deus é misericordioso e que Deus não os mataria. Por isso ela afirmou com tanta convicção que eles não morreriam. Nós sabemos que Satanás é mentiroso, mas foi uma mentira que deu certo, porque Adão de fato não morreu naquele dia. Se bem que eu vou explicar um pouco mais isso. O ato da misericórdia de Deus
fez com que Adão não morresse, mas no lugar de Adão morreu alguém. E aqui surge a ideia de substituição, não é? Alguém morreu, porque quando Deus vestiu Adão com pele de animais, né, túnica de peles, Deus teve que sacrificar alguém. Então aqui morreu alguém no lugar de Adão, não é? Então Adão não morreu, mas alguém morreu no seu lugar. Deus o vestiu de peles de animais, mostrou um ato de misericórdia, mas ao mesmo tempo Deus também colocou o homem para fora do jardim. Deus vedou o caminho à árvore da vida ao homem. Então o homem foi expulso do jardim como resultado do seu pecado. Então nós vemos juízo e vemos também misericórdia da parte de Deus em não matar o homem aquele dia. Outros intérpretes dizem e baseiam em 1 Pedro, 2 Pedro 3,8 e no Salmo 90, verso 2, que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. E que nenhum homem passa, quando nós chegar em Gênesis 5, passa de 1000 anos. Todos morrem antes de 1000 anos. Adão 930, Matusalém 969, Noé 950. Então, muitos dizem, não, Adão morreu naquele dia, não é? Outros dizem, bom, ele morreu espiritualmente, mas Deus falava da morte física, na verdade. No dia em que comer, certamente morrerás. Houve a morte espiritual, sim, seguida da morte física, mas em morte física, Adão não morreu naquele dia. Um animal morre no seu lugar, Deus mostrou misericórdia, e outros interpretam como um dia com 1000 anos, então Adão acabou morrendo antes de completar 1000 anos, e nunca nenhum homem completou mais de 1000 anos. Isso vai se dar durante o milênio. No milênio de Cristo, nós iremos então reinar com ele o dia do Senhor, 1000 anos, e aí alguns viverão mais de 1000 anos. Esses são os pontos interessantes da queda. Falando, o limite faz parte da vida, não foi diferente no jardim do homem. Deus garantiu a liberdade do homem, deixando ele escolher as frutas que ele quisesse comer, com uma só ressalva: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em comeres, certamente morrerás. Ao que parece, foi um teste, e o Adão falhou. Assim como Deus testou Abraão, mandando que ele sacrificasse seu único filho, para ver até onde ia a obediência e a fidelidade do ser humano. Abraão foi fiel, Abraão obedeceu a Deus saindo da terra, Abraão obedeceu a Deus fazendo o pacto da circuncisão, Abraão obedeceu a Deus oferecendo o seu único filho. Mas Adão, infelizmente, falhou, desobedeceu, pecou com Deus e não levou a sério o ato e o comando divino. Ao invés de ouvir e respeitar a Deus, o Adão, o homem, não deu voz a Deus, e o casal humano preferiu dar voz, ouvidos à serpente do que a Deus. Talvez esse seja o pecado. Muitos dão ouvido à mentira de Satanás do que ao próprio Deus. E assim como Satanás tentou Jesus no deserto, aqui a serpente tenta instigar o casal a questionar a palavra de Deus. A serpente lançou dúvida. Deus havia dito, morrerás. Ela disse, certamente não morrerás. E esse é o trabalho de Satanás, sempre a dúvida. A dúvida. Quando você tiver alguma dúvida com relação à palavra de Deus, duvide da sua dúvida, mas nunca da palavra de Deus. Ele lançou a dúvida, lançou o questionamento, lançou a cobiça. A mulher cobiçou a árvore tornou-se desejável, e ela acabou comendo desse fruto proibido. Os resultados da desobediência foram trágicos. Os olhos do casal realmente foram abertos, mas não em um sentido positivo, no sentido de vergonha. Antes o homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam. Agora veio a vergonha com relação à nudez, completamente pelo sentido de culpa, que motiva o casal a esconder-se quando o Senhor aparece no jardim do Éden. Na decorrência de Gênesis 3, percebemos a degeneração dos relacionamentos.
O homem culpa a mulher pelo pecado, a mulher culpa a serpente. E nessa culpa que o homem faz, indica a culpa como se fosse o próprio Deus o culpado, a mulher que tu me destes. E por sua vez, a mulher culpa a serpente. Até hoje, a raça humana, descendentes de Adão, fazem isso, sem dificuldade. Quando erramos, sempre procuramos achar alguém o culpado por nosso erro. Preferimos culpar o outro do que aceitar a responsabilidade de nossos erros. A partir do pecado original, a morte entra no mundo de forma espiritual. O relacionamento com Deus aqui é separado de forma existencial. O homem agora iria trabalhar até a morte. Da forma física, o homem iria morrer. O livro de Romanos, no Novo Testamento, sustenta a historicidade da queda. Ensina que o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando o não de Deus é desconsiderado, os resultados são sempre trágicos. O mesmo vale para a nossa vida. Não devemos desobedecer a Deus. Por outro lado, é importante salientar a existência do sim de Deus. Esse sim representa a sua graça, sua misericórdia. O sim de Deus está evidente em Gênesis 3, quando, apesar da desobediência do casal, Deus faz para eles vestes, e os vestes, o que demonstra seu cuidado com eles, o que demonstra sua provisão de salvação. Os seres humanos foram infiéis, mas Deus permanece fiel. O Senhor continua a prover ao homem, mesmo no mundo prejudicado pelo pecado. Na atualidade, precisamos estar atentos aos não de Deus, mas também sim aos sims de Deus. O não da lei divina nos lembra nossos limites, posto pelo Senhor para o nosso bem e prosperidade. O não é para nos orientar no meio das tentações e ciladas de Satanás. Por outro lado, o sim de Deus, bem mais importante que o não, é a palavra de salvação. É a afirmação que existe no segundo Adão, que a vida já conquistou a morte, que somos novas criaturas em Cristo. É a certeza de que mesmo falhos e fracos, Deus está conosco para nos perdoar, para nos restaurar e para nos levantar de novo. A justiça de Deus está em ação, mas ao mesmo tempo a graça divina permeia essa ação. Nós vamos ver na próxima história, na história de Caim, também o sim de Deus novamente aparece. A oferta a Caim de uma graça, da misericórdia, apesar do pecado de Caim. E da mesma forma a graça e a misericórdia se aplica a toda a humanidade. Essa é a mensagem do Evangelho, presente como um fio de ouro em toda a Escritura Sagrada, tendo em Jesus seu cúmulo. Jesus é o sim de Deus para nós, que entra no mundo decaído, o Deus encarnado, encarando a nossa realidade e morrendo numa cruz para nos salvar. Adão representa a queda. Adão representa a entrada do pecado, a desobediência. Cristo representa a obediência. Cristo representa a salvação. Cristo é o último Adão que veio para nos trazer a redenção e nos ensinar a obediência a Deus. Gênesis 3 é um capítulo trágico. Gênesis 3 é a razão de todo o restante da Bíblia, de toda a história da humanidade. É a razão porque o Verbo Divino veio ao mundo para nos salvar, para nos trazer de volta a obediência, para trazer o pensamento novamente cativo ao Senhor. Que nós possamos aprender isso, crer no Salvador, no último Adão, que veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Com isso, nós concluímos o capítulo 3 de Gênesis, a queda. Estude mais nele, medite. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, mande esse vídeo para amigos, familiares, para que todos também possam receber a graça e a salvação
que há em Cristo Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.